Olá, bom dia pessoal! Essa aula nós vamos falar a respeito das folhagens, do tipo de folha, do tipo de vegetação, como que elas se comportam durante as estações do ano. Vamos ver aspectos principais para que a gente possa entender a aula de vegetação. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem da primeira que nós vamos ver, são as higrófilas. Como você pode ver, ela está na água, tá? As higrófilas, pessoal, ela fica totalmente na água. Plantas como a famosa Vitória Régia, da qual a gente conhece muito bem, o aguapé ou o aguapê, e outras espécies mais que elas têm a sua raiz na própria água. Elas são chamadas de higrófilas, como vocês podem ver, tá? Então, plantas que vivem diretamente na água. Aqui eu vou mostrar agora uma outra espécie para vocês, que são as xerófilas. As xerófilas são plantas que elas têm mais espinhos do que folha, ou só espinhos. Algumas cactáceas, por exemplo, porque elas vivem em região com pouca água. E o fato dela não ter muito espinho, folhas ter mais espinhos, é para que ela não perca água durante a evaporação. Os climas extremamente quentes, evapora muito, então para não perder água, manter a água no caule, elas têm essa proteção de ter mais espinhos do que folhas. Nós temos um exemplo disso, a nossa caatinga. Caatinga, que nós temos lá no sertão do Nordeste, nós temos uma espécie que os índios chamavam de mata branca. No tupi significa caatinga. Caatinga, mata branca. Por quê? Porque durante as longas estiagens secas, a vegetação perde totalmente a sua coloração verde. Então eles chamam de mata branca. Tá? É uma forma que a mata fez para se proteger da falta de água. Nós temos algumas espécies de cactáceas, outras com pouca folhagem e muito mais espinhos. Poderíamos citar aqui o famoso mandacaru, que tem muito no sertão, tem uma época do ano que ele solta uma flor muito bonita, o xique-xique e outras espécies também da caatinga. Tá? Detalhe, o Brasil é o único país no mundo que tem a caatinga. Caatinga com 2 A, certo galera? Caatinga, tá? Mata branca no tupi. O Brasil é o único país que tem caatinga no mundo. Os demais, o semiárido, contém as estepes, da qual estudaremos posteriormente. Tá? O Brasil tem a caatinga. É um bioma unicamente do Brasil, endêmico. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos as caducifólias, ou também chamadas de decíduas. As caducifólias, elas perdem totalmente as folhas durante o inverno ou durante a falta de água. Por quê? A água congelou tudo, ó, ela não chega na raiz. E aí a planta perde todas as suas folhas durante o inverno ou durante a falta de água. A nossa caatinga, chamada de xerófila, ela também é uma espécie de decídua. Por quê? Porque perdem as folhas durante a falta de água. E ali perde totalmente, no caso da caatinga. Aqui seria a floresta temperada, que também é uma decídua, ou caducifólia. A floresta temperada, da qual faz parte grande parte da Europa, Estados Unidos, é uma vegetação que durante o inverno, ó, como vocês podem ver, ela perde totalmente suas folhas. Tá? Enfim, aqui você vê o outono. Ó. O outono a folha fica amarelada, ela vai perdendo a folha. No inverno, ela perde totalmente a folha. Ela é chamada de decídua. E lembrando que as xerófilas, no caso da caatinga, elas também podem ser decíduas. Elas podem ter pequenas folhas e perder totalmente durante as estiagens, a seca. Tá? No caso da floresta temperada, a seca ela ocorre durante o próprio inverno, onde a água não consegue chegar na raiz. Tá aqui. Aqui nós temos uma outra espécie, a tropófila. A tropófila, do qual o nosso cerrado faz parte, a tropófila é uma espécie que perde suas folhas durante a seca, mas não totalmente, e também porque ela é permitida 2 estações, uma seca e uma chuvosa. Essa é a principal característica da tropófila. Tá? É uma estação seca e uma chuvosa. Durante a estação seca, que vai de março até
Na verdade, abril, né? Final de março, 20 de março, que começa o equinócio de outono, né? Mas abril até agosto, tá? Você vai ter aí a tropófila, né? Na região de Cerrado, ou seja, uma estação seca. É uma estação molhada que vai, né? Chuvosa, que vai de setembro até março. Setembro a março chove. De abril a agosto é seca, tá? É lógico que na atual conjuntura estamos tendo alguns problemas de ordem climática, mas de qualquer forma, essa é a característica da tropófila. Duas estações, uma seca e uma chuvosa, tá? Tá aí. E a tropófila, ela também pode ser chamada de subcaducifólia, ó, tá vendo? Que as plantas secam, tá? Parte dela, não totalmente, ó. Parte está verde, parte está seca. Ela é uma subcaducifólia. A tropófila também é uma subcaducifólia. Sub é abaixo, abaixo da caducifólia. Ela perde parte das folhas e não totalmente. Ela não é como a caducifólia, que é aquela planta que vimos, né? Ou árvore, né? Que elas perdem totalmente as folhas. No caso da floresta temperada, que é caducifólia, ela perde totalmente. A subcaducifólia perde parte das folhas. E ela é uma tropófila. Então as tropófilas são subcaducifólia. Tropófila porque é uma estação seca e uma chuvosa. Subcaducifólia porque na estiagem, na seca, perde parte das folhas. Tá? Subcaducifólia, tá aí ó, o cerrado. Esse aqui é o cerrado. Aqui está uma época boa. Possivelmente estava chovendo quando tirou essa foto. Porque ela não está aqui seca. Pode ver que ela está verde. Tá? Mas é o nosso cerrado, ó, do qual estudaremos mais para frente. É uma tropófila, uma subcaducifólia. O cerrado, a savana, né? Você está vendo um leão aqui, uma leoa, e o cerrado não tem leões, então é a savana africana. Você pode ver que ela é muito parecida com o cerrado, ó. Vou voltar ao cerrado aqui, ó, tá vendo? Cerrado e savana tem uma vegetação muito parecida. Tem mínimas diferenças. Até muitos consideram o mesmo tipo de vegetação, tá? Então tá aí a savana, certo? Aí vem a perennifólia. Perene é para sempre, folha para sempre, ou seja, ela não perde as folhas durante o ano, tá? E aqui eu coloquei um quadrinho explicando, né, o que é uma perennifólia, o que é uma caducifólia, tá? Agora estamos trabalhando a perennifólia. Perene é para sempre, não cai. Então, ó, por que ela é uma perennifólia? Porque o lugar que ela tá chove ou está próximo de rio, lagos. Então é uma região que é úmida, e por ser úmida, chover bastante, ter rios, ter bastante água, a floresta está sempre verde. Esse é o comum da floresta, né? Como eu disse, na atual conjuntura, alguns locais inesperados têm perdido certa quantidade de água. A gente viu aí até pouco tempo que a própria Amazônia perdeu água, né? Enfim, tá aqui. A latifoliada, que fica perto de rios, e aí ela tem as folhas grandes, late é grande, folha grande. A latifoliada, ela também pode ser considerada uma perennifólia, porque assim como ela não perde as folhas durante o ano, no caso a perennifólia, por estar perto de rios, perto de chuva, a latifoliada tem folhas grandes, porque é um lugar também úmido, chove muito. Então latifoliada, perennifólia, elas têm características de locais que chove muito. Podem ver aqui a floresta fechada, folhas grandes, tá? Tá aí, chove muito, olha o tamanho dessa. Mas não necessariamente ela precisa ser desse tamanho, tá? Elas podem até ser assim, folhas, né, que caibam na nossa mão, só que ela é aberta, tá vendo? Ela é aberta, ela é fechada, tem muita. É uma latifoliada, late grande, folha, latifoliada, folha grande, tá? Floresta cheia. Amazônia, Mata Atlântica, são latifoliadas, são perennifólias, tá? Aqui você tem, ó, possivelmente a Mata Atlântica, ó. Ela é toda fechada, parece uma plantação de brócolis, né? Olha, você não vê o chão de jeito nenhum. E aqui você tem, né, a aciculifoliada. A aciculifoliada você vai ver, né, as plantas aqui formadas por folhas pontiagudas, né, estreitas, ramos estreitos, e nós vamos encontrar pinheiros, tá? Então tem os pinheiros. Nós temos aqui um único pinheiro originário do Brasil, que é o pinheiro do Paraná, tá?
tá? E vários outros tipos de pinheiros que existem no mundo. É uma ciculifoliada. Tá aí, ó, araucária, que é o pinheiro do Paraná, o único pinheiro verdadeiramente brasileiro, tá? Ele tá no Paraná, pega um pouquinho de Santa Catarina, até o sul do estado de São Paulo você acha alguma, mas é o pinheiro do Paraná. É um pinheiro, tá? Próprio, né? Tem madeira muito boa, foi muito explorada no passado, e os raminhos são sempre, né, igual é o pinheiro, ó, tá vendo? Isso aqui é uma mata de taiga, isso aqui é pinheiro. O restante dos pinheiros que encontramos aqui, que não seja o pinheiro do Paraná, veio de outros lugares. São pinheiros, eles são de regiões mais frias, né? Ele suporta frio, por isso o pinheiro do Paraná. Tá aí porque que o raminho é assim, ó, tá vendo? Finos e pontiagudos. Porque ele apresenta uma forma para se proteger do frio. Tá aqui. Então tá aqui os raminhos, tá? É isso, gente, tá? Que eu queria passar para vocês. Aqui está o tipo de folhagem, vocês têm isso gravado. Espero que vocês façam em bom uso disso. Pode voltar, retornar, ver de novo para você estudar para a prova, tá? Um abração apertado para todos vocês. Até a próxima aula, quando trataremos das vegetações no mundo, incluindo do Brasil também, tá? Abração, gente, até mais. Tchau, tchau.